seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 4, mas antes quero apresentar para vocês o nosso convidado especial, o Tiago, que é um amigo super querido nosso, e já tem o riacho no coração dele, não é, Ti? Eu adoro. Oh, eu adoro. Bom, a lição de hoje tem como título Ausente do Corpo, quando? E é muito interessante a tirinha dessa lição. É uma tirinha que tem um mocinho que ele vê que a tenda dele está muito desgastada e tem que ir para o lixo. Aí o pai dele vê a tenda no lixo. E então ele tem uma surpresa ao menininho. A tenda dele está limpa, está linda em folha. E o menino agradece. E o pai dele fala assim: Eu notei o estado de degradação da tenda que você jogou no lixo e decidi fazer uma nova e perfeita para você. Essa tem super a ver com o tema da lição, lógico, né, senão não estaria aqui, mas enfim, a tirinha eu achei muito interessante. E o objetivo dessa lição é a gente comparar o antes, que é o agora, versus o depois, que é o depois, né, enfim. Que o antes, que é o agora, a gente tem um corpo corruptível e imortal, e o depois é o incorruptível e imortal. E para começar, então, queria saber de vocês, por que a nossa casa terrestre é descrita como uma tenda, e a nossa habitação celestial é como um edifício? Bom, a nossa casa terrestre seria o nosso corpo corruptível, né? Cheio de pecado, que com o passar do tempo se deteriora e que não é permanente. Daí aqui pela tirinha, né, a gente viu que a tenda dele não era algo permanente, né? Ela estragou e daí ele jogou fora e daí ele pôde ter outra. Então, meio que seria isso a nossa casa terrestre, né? O nosso corpo com o pecado, que ele não é permanente. A gente tá aqui, mas a gente pode morrer a qualquer momento. Já a nossa habitação celestial, que será nosso corpo incorruptível, será nosso corpo transformado, é uma habitação mesmo, ela não vai acabar, ela vai ser permanente, ela vai ser imortal e ela vai ser restaurada pelo Senhor, né? Então, ela vai ser totalmente diferente da tenda, que seria a nossa casa aqui na Terra. Eu dei uma pesquisada para saber o que compunha um edifício. E o edifício, ele vai materiais muito deveras importantes, né? A alvenaria, nós moramos em casa de alvenaria, que é o ferro e o aço. E aí, quando você faz uma comparação entre uma tenda e um edifício, você olha o material que é feito, né? E aí você fala, poxa, uma tenda. Eu converso com as minhas crianças no clube e eu peço para eles fazerem abrigos. Só que os abrigos que eles fazem é com madeira e um plástico. É literalmente uma tenda, literalmente. Mas se fosse um edifício com esses materiais, da forma que é construído, com uma base, você entende que aquilo ali é glorioso, é incrível, é bem estruturado e não é abalável, não se abala, sabe? Então, essa é a comparação que eu faço entre a tenda, que é o modo como nós vivemos hoje, é o corpo terrestre, enfim, é algo corruptível, e o edifício, que vem com muita estrutura, enfim, totalmente incorruptível, que é aquele que Deus nos dá, vai nos dar. Bom, eu pensei a mesma coisa, eu relacionei a tenda com algo mais frágil, com algo mais destrutível, e o edifício com algo permanente, né, fortificado. E realmente, é como o Paulo disse, essa transformação, essa glorificação que vai acontecer quando Jesus voltar, em relação ao nosso corpo, em relação à nossa pessoa, significa ser ausente do corpo e habitar com o Senhor. Então, essa é a nossa esperança, é isso que Deus prometeu para nós. Eu adorei uma palavra que a Vicky falou, que a Vicky falou, deteriorar. E eu acho que é exatamente isso. A gente está aqui e aí a gente pode ficar doente, a gente tem mudanças no nosso corpo, a gente envelhece conforme o tempo vai passando. Então, várias mudanças vão acontecendo e nós vemos que nós não somos tão resistentes quanto nós achamos que somos. Então, é perfeita essa analogia que Paulo fez da tenda, porque a tenda realmente é isso, ela está exposta às intempéries, às coisas que estão acontecendo no ambiente, e ela tem uma certa fragilidade. Até um certo ponto ela consegue proteger, ela consegue aguentar, mas ela tem uma durabilidade limitada. Já o edifício, a gente
fica claro, né? Você não está morando no seu apartamento, quem mora em apartamento eu moro, por exemplo, né? Eu espero que isso não esteja acontecendo, que o prédio não esteja caindo ou esteja se desgastando, né? A gente espera que seja assim. Então a ideia realmente é essa. A gente sabe que a ideia que Paulo trouxe aqui, inspirado por Deus, é de uma vida eterna, é de um corpo que vai durar uma eternidade, transformado por Deus. Então a gente traz um edifício que ele dura mais que a tenda. Mas a nossa perspectiva realmente é a de algo que, assim, não vai acabar, não vai ser desgastado, não vai se deteriorar com o tempo, ou com seja lá o que acontecer no ambiente. Perfeito. Olha que legal, né? Como as coisas são comparadas de uma forma que fica clara para a gente entender. Perfeito. E aí eu queria fazer mais uma perguntinha para vocês. Assim, muitas pessoas, religiões e tal, acreditam, até religiões cristãs, né? Acreditam na questão de vida após a morte, em que as pessoas já vão direto para o céu ou direto para o inferno. E, assim, eu queria saber de vocês, em que textos que Paulo deixa claro que a gente só vai receber a nova habitação, ou seja, o novo incorruptível, o corpo incorruptível, o edifício, quando Jesus voltar? Tem uma passagem da Bíblia que é um dos meus textos preferidos, que é 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Eu vou ler porque eu gosto muito, que diz assim: De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então esse texto ele deixa muito claro que a morte é um sono, né? É um descanso. E que todos aqueles que morreram antes da volta de Cristo, eles estão dormindo aqui na terra, eles não vão direto para o céu quando eles morrem. E esses mortos, né, que serão justos, eles só vão para o céu depois que Jesus voltar, junto com aqueles que estiverem vivos também, né, depois da ordem da ressurreição. Em Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. Esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo terrestre em corpo glorioso, como a dele. Ele nos fará belos e perfeitos, com o poder que deixa tudo como deve ser, em toda parte. Muito autoexplicativo. Tem versos que é autoexplicativo e, enfim, diz tudo. Ele vai dar um corpo novo pra gente quando ele voltar. Perfeito. Eu também peguei um verso bem autoexplicativo, então ele deixa bem claro em que momento que essa transformação vai acontecer e como que vai acontecer, né? Então é 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 51 e 52, diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí. Eu também peguei 1 Coríntios 15, eu peguei o texto inteiro, o capítulo inteiro, porque me marcou muito, eu já falei, foi o texto-chave da lição passada, e a questão da ressurreição fica muito claro lá. Paulo fala exatamente da ressurreição, porque a gente pode ter a fé nessa ressurreição, quem que dá essa certeza que é Cristo, porque ele ressuscitou, e quando que ela vai acontecer? Quando Cristo voltar. Não vai acontecer antes, não vai acontecer depois, esse momento vai acontecer quando Cristo voltar. Perfeito. Nossa, eu adorei. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode fazer a vinheta. Momento Fala Aí! Como você já sabe, esse é o momento onde a gente resume a lição da semana em uma palavra, então já pode deixar sua palavra e sua explicação nos comentários para participar aqui com a gente. A palavra que eu escolhi é esperança, e veio essa palavra na minha mente em relação à ressurreição, esperança que a gente tem de um novo lar, de uma nova vida, de uma vida totalmente transformada pelo Senhor e incorruptível, né? Uma vida no edifício, como a gente viu. Bom, a palavra que eu escolhi foi engenheiro, porque na tirinha da semana, né, tem um pai que ele arruma aquela vida, mas isso é uma situação terrena. Mas numa situação em que nós acreditamos
na graça de Deus, em Deus, né? Ele é o engenheiro da nossa vida e ele vai nos construir como um edifício. Aqui na Terra, somos tenda, mas brevemente vamos ser edifícios. Bom, eu escolhi a palavra esperança também, como a Vicky, porque a gente tem esse desejo, né? Essa promessa de Deus que no futuro nós teremos uma vida regenerada e incorruptível para sempre. E a palavra que eu escolhi foi transformação, porque é exatamente isso que vai acontecer. É uma mudança completa de status. Mortal, imortal, corruptível para incorruptível. Então nós vamos mudar completamente, pelo menos a nossa estrutura física, né? Perfeito, eu peguei a minha no estilo do mar. A minha é restauração, porque é o que vai ser feito de fato. Não só nós seremos, né, restaurados, mas todo o universo vai ser restaurado com a glória de Deus e um mundo sem pecado. Voltando para o que ele queria que fosse desde o início. Bom, queridos, para finalizar, eu queria ler aqui uma parte que fala em sexta-feira, que diz assim: neste momento, a mensagem de misericórdia e advertência deve sair para despertar o mundo de seu sono mortífero. Uma obra deve ser feita hoje que durará pelos séculos eternos. Como vigias encarregados de uma mensagem especial, devemos manter diante do povo a proximidade do fim. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo, segundo o bem ou o mal que tem feito por meio do corpo. Esse é o momento para a gente, então, despertar para o tempo que a gente vive, é um momento para a gente realmente compartilhar a esperança que a gente tem, que o nosso Pai, o nosso grande engenheiro, vai ter para transformar a gente e restaurar um novo mundo. Esse, eu acredito que é o todão que trouxe para a gente da lição. Um pouquinho só, então, esse momento é passageiro. Me lembra aquela música, a vida passa e tudo que ela traz, não temos futuro. Pode cair o mundo, é que eu lembro da letra, depois eu lembro do título da música, mas enfim. Pode cair o mundo, a gente está em paz, porque o nosso Pai, o nosso engenheiro, o nosso restaurador, transformador, e a nossa esperança vai acontecer, em um piscar de olhos, todas as coisas vão mudar, e a gente vai viver eternamente com Cristo. E é isso, espero que você tenha gostado, e a gente Te espera. Na próxima. Semana. Tchau, gente. Tchau. Essa foi pra ele. Ai, que bonitinho, gatinho. Desculpa, gente, eu não consegui. Eu penso pela mesma linha. Não, vamos de novo. Esqueci, foi mal. Tá tudo certo. E fica aí com a gente semana que vem, porque tem mais. Eu já falei semana que vem. Uma pena, vamos de novo.